Sabe quando a gente se depara com um texto antigo, uma obra de arte ou mesmo um evento histórico e fica aquela sensação de que existe uma barreira, uma distância enorme entre o nosso mundo e aquele? Pois é, hoje a gente vai explorar um método fascinante para quebrar essa barreira. É uma forma de conversar com o passado, proposta pelo filósofo Hans-Georg Gadamer, que pode mudar completamente o jeito como a gente lê e interpreta a história. Vamos lá. Para começar, eu quero lançar uma provocação. E se a palavra preconceito não fosse aquilo que a gente sempre pensa? E se, em vez de um obstáculo a ser eliminado, o preconceito fosse, na verdade, a ferramenta essencial para a gente conseguir entender qualquer coisa? Parece estranho, né? Mas essa ideia que desafia o senso comum é exatamente o ponto de partida da nossa análise de hoje. O nosso ponto de partida é algo que o próprio Gadamer chamou de um preconceito contra o preconceito. É que o mundo moderno, de certa forma, nos treinou para desconfiar de qualquer tipo de julgamento prévio. A gente vai dar uma olhada mais de perto nessa ideia. É que a gente aprende desde cedo, né, que para entender algo de forma pura, objetiva, a gente precisaria se transformar numa espécie de lousa em branco, um observador totalmente neutro, sem nenhuma opinião, sem nenhum ponto de vista pessoal. E aí é que surge a grande questão. Será que isso é realmente possível? Dá pra gente simplesmente deixar de ser quem a gente é, com toda a nossa história, nossa cultura, para analisar um texto lá da Grécia Antiga ou um acontecimento de séculos atrás? Essa busca por uma neutralidade total, ela tem até um nome: historicismo. A gente vai entender agora por que, na visão de Gadamer, essa busca não só é impossível, como, na verdade, pode até atrapalhar uma compreensão mais profunda. A ambição do historicismo, vamos ser justos, é nobre. É quase como tentar fazer uma viagem no tempo mentalmente, sabe? Deixar para trás tudo que a gente sabe hoje para tentar ver o passado exatamente com os olhos de quem viveu naquela época. É uma tentativa de alcançar uma objetividade perfeita. Só que para o Gadamer a coisa não é bem assim. Ele argumenta que a nossa perspectiva, o nosso contexto, não é uma roupa que a gente pode simplesmente tirar e pendurar no armário. Faz parte de quem a gente é. Tentar apagar isso não é só impossível, é ignorar a própria condição humana de como a gente entende as coisas. A gente não consegue desligar o século XXI para ler Platão. Ok, então se não dá para eliminar nossos preconceitos, o que a gente faz? Fica de braços cruzados? Não. É aqui que entra a virada de chave. A ideia realmente revolucionária de Gadamer, que transforma o que parecia ser um problema na própria solução. A solução de Gadamer começa com algo quase simples. Ele redefine a palavra. Preconceito, para ele, volta a ter o seu sentido original, um pré-julgamento. De repente, não é mais um erro que a gente precisa corrigir, mas sim o nosso horizonte inicial. É o conjunto de perguntas, de expectativas que a gente já traz para um texto. É, na verdade, o ponto de partida indispensável para qualquer compreensão. A instrução do Gadamer, então, é muito clara. Ele diz, olha, pare de gastar energia tentando ser neutro. Em vez disso, comece um diálogo. O objetivo muda completamente. Deixa de ser uma observação passiva, distante, e se torna um engajamento ativo. É um convite para a gente tratar o texto não como um objeto morto, mas como um interlocutor. E essa ideia de diálogo nos leva direto para o conceito mais famoso de Gadamer, a fusão de horizontes. É aqui que toda a beleza e a potência da sua abordagem se revelam. A mudança de perspectiva aqui é gigante. Pensa bem. Na abordagem antiga do historicismo, o passado é um isso. É um objeto de estudo, algo que a gente coloca no microscópio para dissecar. Já no jeito de Gadamer, o passado se torna um tu. Ele vira um interlocutor, uma outra consciência com quem a gente precisa de fato conversar para poder entender. Para deixar isso bem concreto, vamos usar uma analogia. Imagina que a gente está num lugar totalmente escuro. A nossa perspectiva, a de quem está lendo, é como o facho de luz de uma lanterna. E o texto antigo lá, com todo o seu contexto, também tem a sua própria lanterna, iluminando um outro pedaço desse escuro. O processo, então, acontece em alguns passos. Primeiro, a gente tem que reconhecer o nosso próprio horizonte, a nossa lanterna, ou seja, entender os pré-julgamentos que a gente tem. Segundo, a gente precisa investigar o horizonte do texto, entender a lanterna dele. Terceiro, a gente começa o diálogo, permitindo que as duas luzes se encontrem, interajam. E aí, no quarto passo, acontece a mágica, a fusão. Os dois feixes de luz se unem, criando uma iluminação nova, muito mais ampla e rica do que qualquer uma das duas sozinha. Isso é a fusão de horizontes. Tá, mas e na prática?
O que significa adotar esse método no dia a dia? Porque isso não é só um exercício filosófico, é uma prática que realmente transforma a nossa relação com o passado. O ponto crucial é este. O objetivo de ler um texto antigo não é mais decifrar um código secreto para achar a resposta certa e final. O objetivo passa a ser entrar numa conversa, num diálogo que nos enriquece, que expande o nosso próprio horizonte e, o mais importante, que mantém o passado vivo e relevante aqui, no nosso presente. E por que isso tudo é tão importante? Porque essa abordagem resgata a história da poeira dos museus e a traz para dentro da nossa vida. Ela nos ensina a ouvir outras vozes, de outros tempos. Transforma a leitura, que podia ser um ato passivo, numa aventura. E, no fundo, nos dá uma ferramenta poderosa para construir pontes de entendimento entre mundos e épocas diferentes. A gente viu, então, que o diálogo é a chave para um entendimento genuíno. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se a fusão de horizontes, se essa compreensão mais profunda depende da conversa, o que acontece quando uma estrutura, seja ela social, política ou até institucional, é projetada justamente para impedir esse diálogo? O que sobra da compreensão quando a conversa é proibida?